O senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, negou a existência de divisões dentro da família. Ele disse que não tem racha algum. Hoje, em frente à Superintendência Regional da Polícia Federal, onde foi visitar o pai, ele disse que a campanha eleitoral está longe, as pessoas têm o tempo delas e ele não vai ficar cobrando ninguém, disse em referência a Michele Bolsonaro, né, que compartilhou um vídeo, a gente falou sobre isso durante a semana, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, curtiu um comentário da primeira-dama de São Paulo, que falou que o Brasil precisa de um novo CEO. E quem seria esse CEO? Justamente o Tarcísio, Reinaldo. Quem é o seu? Meu marido, né? Aliás, não está muito claro o que ela no texto, né? Porque quando a pessoa escreve, a entonação não fica clara. Porque está lá assim, o Brasil precisa de um novo CEO, vírgula, meu marido. Eu não sei se ela tentou botar 2 pontos, né? De um novo CEO, 2 pontos, meu marido. Sim. Ou precisa de um novo CEO, meu marido. Na linha, vai lá, meu marido. A Michele curtiu. E aí, o Alan dos Santos, que é da ala radical do bolsonarismo, que está nos Estados Unidos, criticou a Michele. O Paulo Figueiredo criticou a tese, já vou falar da crítica dele, porque a crítica dele é curiosa, poderia ser assinada por qualquer partido de esquerda. O PSOL, se tirar aquilo do contexto, se a gente tirar aquilo da boca do Paulo Figueiredo, o PSOL poderia falar aquilo. Aliás, eu que não sou PSOL, não sou PT, também poderia falar aquilo. A fala está correta. Em suma, está uma confusão danada. Vamos lá. O Flávio lançou a candidatura dele, e a gente sabe muito bem, depois de uma conversa com o pai, que tinha estado no dia anterior com a Michele e não tinha falado nada, e ele sai de lá da conversa como candidato, e isso significa alijar a Michele do jogo eleitoral, né? Porque, afinal de contas, ela é uma Bolsonaro de sobrenome, mas ela não é uma Bolsonaro de sangue. E aí nós temos a tese que vigora na família do bolsonarismo de sangue, né? Dessa particularíssima aristocracia que se criou no Brasil, né? E da tese que o Eduardo abraçou, e daqui a pouco então entra o vídeo que a gente estava tocando agora há pouco, e da tese que o Eduardo abraçou, e que faz sentido do ponto de vista dele. Eu, quando analiso se a coisa faz sentido ou não, eu vejo em 2 dimensões. Se faz sentido no ordenamento dos fatos, quer dizer, ela é um elemento factual, e se ela faz sentido do ponto de vista daquele que está na luta política, né? E sim, do ponto de vista de quem está na luta política, a escolha feita pelo Eduardo foi uma escolha correta lá para ele, lá para eles, de acordo com aquilo que eles querem, né? Daquilo que ele quer, né? Eu escrevi aqui neste UOL no dia 7 de julho, né, um texto, tem imagem aí, daqui a pouco pode entrar, dizendo justamente que as elites brasileiras, parte considerável das elites brasileiras, queria um bolsonarismo sem Bolsonaro. E o bolsonarismo sem Bolsonaro era com Tarcísio, era pegar a criatura do Bolsonaro, criatura eleitoral do Bolsonaro. Tarcísio vem de antes de Bolsonaro, ele foi um servidor fiel da presidente Dilma, né? E aí foi pescado pelo bolsonarismo, pelo Ministério da Infraestrutura, e se torna ali um queridinho do Bolsonaro, é feito candidato, e sim, sem o apoio do Bolsonaro, não teria conseguido se eleger governador de São Paulo, com um discurso muito articulado, muito afinado com o mercado financeiro, com a elite empresarial, com a metafísica, que em certos pode fazer algum sentido, mas do modo como se fala aqui não, do corte de gastos, que nunca se diz onde seria feito, onde seria aplicado. Então ele o Tarcísio é a criatura ideal, né? Não exatamente do Bolsonaro e do bolsonarismo, ele é a criatura ideal do modo como setores da elite econômica, isso aqui é uma análise objetiva, entendem o processo político, né? E isso, portanto, descartar, já que o Bolsonaro estaria inelegível, estou falando lá atrás, antes disso ter sido consolidado, então um novo Bolsonaro não. E se fez uma aposta, de algum modo, de que ele não emplacaria, ele não conseguiria se firmar como candidato. Note,
ainda não se firmou. Ainda falta apoio desses setores para ser o candidato conservador, esses setores que eu falei, apoio claro, apoio entusiasmado, não tem, né? Mas, do ponto de vista dos números, ficou evidente que o Bolsonaro transfere o prestígio eleitoral dele para o filho. Em um mês e pouco, ele se tornou candidato competitivo. No primeiro turno, ele é o segundo colocado na pesquisa Quest, estando certos os números. E quando se vai para o segundo turno, né, a diferença dele para o Lula é de 7 pontos, 45 a 38. A do Tarcísio é menor, 44 a 39, 5 pontos. Ratinho, 7 pontos. Não são números exatamente confortáveis para o Lula aqui, mas é claro que o Flávio está no jogo, né? E o Flávio estando no jogo, isso contrariou. A direita está muito dividida, né? As apostas ainda estão em curso. Então, ontem, a Bolsa bateu recorde, e aí parte da leitura que se fez, da interpretação que se fez, sempre dada por operadores de mercado, é que, é o seguinte, a diferença do Lula para o Tarcísio na Quest caiu de 10 pontos para 5, Tarcísio, que por hora não será candidato, né? E para o Flávio, a diferença já é de 7 pontos. E tanto o Tarcísio como o Flávio teriam mais compromisso com o corte de gastos do que Lula. Então, a aposta do mercado ainda é uma aposta contra o Lula. Embora, né, se a eleição fosse hoje, o Lula vencesse. E provavelmente por uma diferença maior do que aquela que ele logrou sobre Bolsonaro, que ali a coisa foi muito apertada, né? Então, o cenário eleitoral, eu escrevi ontem a respeito, o cenário eleitoral ainda está aberto, né? Seria uma tolice os progressistas, ou que nome tenha, os governistas, o centro está aí no poder, seria uma tolice achar que o resultado está garantido. O resultado não está garantido. Mas isso abriu uma confusão danada na direita, né? Porque, embora o Tarcísio diga, não, eu sou candidato à reeleição em São Paulo, e pronto, e fim, isso não é verdade. Nós notamos ontem aqui, Diego, que ele, assim que disse, não sou candidato, meu negócio é o governo de São Paulo, o discurso dele anti-Lula se radicalizou. E quem radicaliza, disputando o governo de São Paulo, radicaliza um discurso contra o presidente da República e é dado como presidenciável, quer disputar a presidência, obviamente, né? Ao passo que o discurso do Flávio teve que dar uma moderada para falar assim, não, ele próprio disse que ele é o filho do Bolsonaro, é o herdeiro político do Bolsonaro, um deles, mas que ele, afinal, não é Bolsonaro, né? Sugerindo, não, eu tenho mais moderação nesse negócio. Acontece que a mulher do governador, né, fez aquela postagem que nós vimos, a Michele curtiu a postagem, evidentemente uma manifestação hostil à candidatura do Flávio, né? E aí o Alan dos Santos, lá dos Estados Unidos, criticou a Michele na linha, olha só quem está postando a mensagem. E aí ontem ela deu uma resposta, minha resposta ao tal Alan dos Santos, ou seria dos demônios, Deus sempre sendo convocado, né? Esse tal de Alan fez acusações levianas, injustas contra mim, servindo de ventríloco de alguém que está perto dele, totalmente interessado em atacar mulheres ou qualquer um que possa ser um obstáculo aos seus espúrios interesses umbilicais. Não sei de que ela está falando, não está claro do que ela está falando. Quem está perto dele, quem está morando nos Estados Unidos é o Eduardo. Também tem o Paulo Figueiredo. Enfim, de quem ela está falando? Ele diz querer levar a luz para os outros, mas o que ele faz se parece mais com levar Lúcifer do que luz, aqui fazendo trocadilho, óbvio, né? E aqui essa parte que eu não quero excitar ninguém a essa hora do dia, né? Porque as pessoas têm mais o que fazer, né? De repente entram em delírios eróticos.
Esse tal de Alain não sabe o que eu e meu marido conversamos, ignora os nossos planos de vida e tampouco me conhece. E aí diz assim, e aí fala da sua relação com o seu galego de olhos azuis. Nem o meu galego dos olhos azuis, é nessa parte que as pessoas precisam tomar cuidado para não se perder em devaneios eróticos. Nem o meu galego dos olhos azuis tenta intervir na minha liberdade. Fica parecendo que se ele tivesse olhos castanhos poderia ser diferente, né? Eu tenho olhos castanhos e não interfiro nas escolhas da minha mulher, a não ser naquelas que nos dizem respeito. Nem o meu galego dos olhos azuis tenta intervir na minha liberdade ou nas minhas opiniões, e assim vai, né? Esse homem descarrega o seu achismo e uma manifestação, enfim, muito agressiva, né? Demonstrando que há uma divisão aí clara. E aí sim, o Paulo Figueiredo, né? Que, atenção, eu chamo o Paulo Figueiredo de nepo velho da ditadura, como todo mundo sabe, né? O neto do João Batista Figueiredo, o último ditador do regime militar, né? Nada impede que ele tenha mais formação intelectual do que toda a direita e que, ainda que tenha lido de maneira torta, tem mais leitura do que a média dessa gente aí, né? Isso é um fato. Aí ele escreve o seguinte: o bolsonarismo não quer um CEO. Aí ele diz: isso é positivismo estúpido típico de Milico. Curioso que o avô dele era Milico. Ué? O tio-avô dele, Euclides Figueiredo, Milico, vem de uma família de milicos, né? Ele não é, mas isso é positivismo estúpido de Milico, típico de Milico. País não é empresa e presidente não é gestor de planilha. Isso é verdade. País não é empresa. CEO pensa em eficiência, custo e lucro. Perfeitamente. Presidente tem de lidar com valores, soberania, identidade nacional e com um povo real, diverso e cheio de conflitos legítimos. Eu acho que você, Diego, assinaria isso aqui. Sim. Se a gente ignora de onde veio, né? Faz Porque isso é sentido, né? absolutamente verdadeiro. Oi? Faz todo sentido o que ele disse. Por incrível que Todo pareça. sentido, mas calma, faz mais sentido ainda. Essa ideia de governo técnico, não ideológico, serviu para tirar decisões da mão da população e entregá-las a burocratas, ele está falando ao longo da história, né? Especialistas e elites que se dizem neutras, mas impõem sua própria visão de mundo. Isso aqui, então, vai mais à esquerda ainda, mas em essência está certo, né? Agora, você quer essa parte que aqui já ganhou o PCO também. Opa, cadê? Foi assim que, em nome da eficiência e do livre mercado, destruíram indústrias nacionais, acho que o PCO não, mas pelo menos parte considerável da esquerda, sim, enfraqueceram o Estado-nação e concentraram o poder em organismos e reguladores não eleitos. Isso aqui poderia ser uma crítica à independência do Banco Central, autonomia. E aí sim. Agora, o Paulo Figueiredo está falando tudo isso porque ele virou petista, porque o PT também assinaria isso aqui. Aliás, um social-democrata qualquer também. Mas aí ele fala, aí ele vem com o bolsonarismo antissistema. O bolsonarismo nasce da antítese disso, como reação a essa lógica. Não contra a ordem ou competência, mas contra a ideia de que o povo deve ser permanentemente tutelado por uma elite tecnocrática que trata a nação como se fosse uma empresa mal administrada. E atenção, isso como síntese do que o nome do Tarcísio representa para setores consideráveis da elite brasileira, olha, é um dos melhores retratos já feito. Reinaldo concordando com o extremista de direita. Não, deixa de ser mané. O que eu estou dizendo é que o Flávio, sim, ele não representa esse arranjo tecnocrático
que o Tarcísio encarna. E por isso é considerado um grande candidato. Precisamos de um novo CEO, Brasil, empresa, etc. Ele está dizendo não. Agora sim. Bom, como ele quer fazer isso? Com quais valores ele quer fazer isso? Com os do bolsonarismo. E é aí que não dá. Sim, e aqui os extremistas de centro diriam, olha, tá vendo como o esquerdista Reinaldo Azevedo, que agora eu virei esquerdista, né? O esquerdista Reinaldo Azevedo e o direitista Paulo Figueiredo concordam, por isso que nós precisamos de um centro. Tudo bem. Mas quem é o centro? Quem é o centro? O centro é o Tarcísio? O Tarcísio é centro? Não, o Tarcísio, confirmando aquela tese lá do meu texto, dia 7 de julho, ele é o bolsonarismo que pretende se estabelecer sem Bolsonaro. E que continua, ele não desistiu da peleja. E como a gente vê, existe instabilidade na candidatura da direita ainda, do Flávio. Não se pode dar o nome do Tarcísio como descartado. E aí sim, desde sempre, o que o Eduardo percebeu, e eu apontei essa percepção, sem falar com ele, porque eu não recorro a coisas como Eduardo comentou com interlocutores, e os interlocutores seriam mesmo, né? Não, eu não faço isso. E também procuro sempre, teria, faria, diria, quem sabe, supostamente. Procuro evitar o máximo. O máximo, porque eu sei como se constroem castelos de acusação nesse troço que depois não se comprova. Então, eu evito isso. Não, o Eduardo não comentou comigo, eu não falo com o Eduardo. Eu não falo com o Eduardo. Eu não tenho o telefone do Eduardo. Eu não troco figurinhas com o Eduardo. O que eu faço é uma leitura do jogo segundo as peças que estão colocadas. E nem procuro interpretar a alma de ninguém. Porque também eu deixo isso para Deus. Eu fico com os dados que estão na realidade. E aquilo que eu afirmei no dia 7 de julho, e afirmei no dia 7 de julho que para um Bolsonaro raiz, para o bolsonarismo raiz, perder a eleição para o Lula era menos perigoso e menos grave do que passar o bastão da direita para o Tarcísio, que esse sim construiria sua própria herança e, portanto, Bolsonaro e o bolsonarismo se tornariam muito menos relevantes. Então, era preferível perder a eleição para o Lula do que, eventualmente, vencer com Tarcísio e ver isso que eles consideram ser a verdadeira herança diluída, esse negócio tecnocrático, não sei o quê, papapá, tomar o lugar da guerra de valores que eles querem fazer, da qual eu discordo absolutamente. Acho antediluviana, primitiva, absurda, né? Mas era essa a natureza do jogo. Eu apontei isso em julho. Em novembro, numa entrevista ao podcast Market Makers, do ano passado, já estamos no ano passado, no ano passado, o Eduardo falou, sem conversar comigo, porque a gente não se fala, ele não é minha fonte. Ele não é seu amigo? Achei que vocês eram próximos. Não é meu amigo, não é meu brother, não é meu chapa. Já falou horrores a meu respeito. Ele e um monte de gente, né? Mas também há quem goste. Ele afirmou justamente isso. Agora sim, vamos colocar o vídeo, ele falando por que Tarcísio não serve para eles e por que ele vê vitória na derrota. Vamos lá. Vamos ouvir, Eduardo. Quem vai ser o candidato? Eu não sei. Mas eu também vejo vitória na derrota. Se, por exemplo, eu conseguir uma candidatura, seria, obviamente, uma candidatura, né, competitiva. Eu não gosto muito de falar disso porque eu sou cético, mas várias pesquisas dão conta disso. Ainda que, de maneira arriscada, apostássemos e eu viesse a perder, nós conseguiríamos ter um êxito de manter acesa
a chama do conservadorismo, o eleitor de direita, um projeto diferente da esquerda. Olha, de fato existe um projeto, né, do establishment que quer enterrar o Bolsonaro e o bolsonarismo para colocar adiante um candidato, né, que seja pintado de direita, porque a gente está vendo que até o centro está vindo mais para a direita. Qual é o secretário conservador, qual é o secretário bolsonarista do governador Tarcísio de Freitas? O Tarcísio sendo eleito, isso é uma vitória da direita? Não. Isso daí é visto com bons olhos pelo pessoal da Faria Lima por causa da gestão do Tarcísio. Mas a gente já passou da fase de ser antipetista. A gente está na fase das proposições, da falta positiva, na construção de um projeto Brasil. Então, nesse sentido, o Tarcísio, com todo respeito por melhor gerente que ele possa ser, não me serve. E aí, então, veja só, por mais que o Eduardo tenha protagonizado desastres ali no campo da extrema-direita, e a sua sanha em favor da taxação, da punição do Alexandre e de não sei o quê, ela acabou resultando literalmente contraproducente, isto é, ela produziu resultados contrários àquela que seria a pretensão, né? Então você faz uma coisa com determinado objetivo e consegue justamente o contrário. O Lula voltou a ser competitivo, se a gente pensar com esses 7, 8 meses, insisto, ele era dado como fora do jogo, né? Com gente falando, vai se arrastar até o fim, não sei o quê. O Lula hoje é favorito, né? Eu acho que isso se deve a muita coisa, inclusive resultados positivos na economia, posição correta em relação à tarifa e outras opções certas que o governo fez, né? Mas também se deve, né, às oportunidades que o Eduardo deu ao Lula, né? Muita gente chama o Eduardo de o camisa 10 do Lula, numa brincadeira, né? Não acho que foi ele, mas é claro que ele colaborou para isso. Se, nesse caso, ele, Paulo Figueiredo e outros, né, jogaram, de algum modo, contra o próprio patrimônio, né, no que concerne a manter o controle da sucessão no território familiar, por enquanto ele foi muito bem sucedido. O Reinaldo. Porque é a escolha dele que está triunfando. Em outra esfera também, tá tendo uma confusão, né? A Damares Alves com o Silas Malafaia também em relação a denúncias relacionadas a igrejas e o INSS. Quer dizer, tá havendo uma discussão generalizada, né? Entre pessoas integrantes aí do bolsonarismo, né? Sim, tá. E acho que a gente precisa falar disso também, ainda hoje, né? Mas só quero consolidar isso, né? O Flávio se deu muito bem na pesquisa, está se dando bem na pesquisa, mas isso, longe de pacificar a direita, isso está criando confusão na direita. Está criando confusão na direita porque, na verdade, existem dois projetos, digamos assim, de direita. Existe um projeto da direita que precisa dos votos do Bolsonaro, mas tem essa visão tecnocrática do processo político. E existe o projeto da direita que precisa dos votos do Bolsonaro, e aí envolve o próprio bolsonarismo, mas tem uma visão, digamos assim, escatológica do processo político, finalista do processo político, né? Que é de uma outra natureza, que passa por uma revolução de valores, né? Então, e isso está em confronto agora.